A votação da PEC da transição tem virado uma verdadeira epopeia para o Lula na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira ofereceu 150 votos, garantindo assim a aprovação da PEC com a maior velocidade. Só que ele quer algumas outras coisas, como o Ministério da Saúde e outras coisinhas mais, fazendo assim uma clara chantagem ao Lula e abrindo um dilema dentro do PT. O PT não sabe se é melhor aceitar a chantagem do Arthur Lira ou não, colocando em risco assim a governabilidade do governo Lula. Na sua opinião, Lira está fazendo uma chantagem? Lula deve aceitar ou não? E quais são os riscos disso tudo? Deixe o seu like se você quer que a PEC seja aprovada e se você não gosta do Arthur Lira e claro, se inscreva no canal. Na semana passada, o texto da PEC da transição foi aprovado no Senado e esse seria o caminho mais fácil mesmo, a dificuldade sempre foi a Câmara dos Deputados. E foi por isso que Lula optou de iniciar a tramitação pelo Senado. Só que o Arthur Lira falou que houve um descumprimento de um acordo, porque o texto que foi aprovado na CCJ tinha o acordo de ser encaminhado para o Lira para apreciação dos deputados, o que não ocorreu. Só que depois de toda essa história, o Arthur Lira começou a dar alguns sinais trocados, dizendo que pode ser que a PEC não seja aprovada na Câmara dos Deputados com o texto integral do Senado. E se alguma modificação ocorrer na aprovação na PEC na Câmara, o texto tem que voltar ao Senado, atrapalhando assim toda a tramitação e a celeridade que Lula quer. Para garantir a aprovação da PEC do texto como ele foi enviado do Senado para a Câmara, o Arthur Lira ele disse que tem 150 votos de um chamado consórcio de deputados, que com os votos do MDB conseguiriam aprovar a PEC da transição na Câmara dos Deputados com o texto integral, ipsis literis daquilo que foi enviado pelo Senado. Então isso garantiria assim a celeridade, porque o prazo está muito curto, já que nós temos até a próxima semana, antes do recesso, das férias e das festas de fim de ano, porque o ano já está acabando, pessoal, parece que não, mas o ano está acabando já, então o tempo é muito curto. E o Arthur Lira, obviamente, ele tem outros objetivos para oferecer esses votos todos ao Lula, e são chantagens. Essa é a grande verdade, mas a negociação se faz dessa forma. O que o Arthur Lira quer? O Arthur Lira ele está oferecendo os 150 votos em troca do Ministério da Saúde. O PT e o Lula eles já tinham pensado em anunciar a Nízia Trindade. Não é a Nízia Yamaguchi, hein? É Nízia Trindade. Ela é a presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Mas o Arthur Lira não quer isso. O Arthur Lira ele quer o Ministério da Saúde, que já foi do PP, que é o partido dele. No governo do Michel Temer, o ministro da Saúde era o Ricardo Barros, que teve todo aquele envolvimento, toda aquela polêmica na CPI da pandemia. Tá? Então o PP quer novamente essa pasta. Eu não vejo tanto assim como sendo o objetivo do Arthur Lira. Na minha visão, o grande objetivo do Arthur Lira é evitar que o Renan Calheiros seja indicado para o Ministério da Integração. Porque começou esse burburinho que o Renan poderia ser ministro do governo Lula. Porque o Renan, ele fez muito para Lula, trabalhou dentro do MDB para que o MDB apoiasse o Lula, foi uma figura-chave na CPI da pandemia e fez muito ao longo de todos esses anos para o Lula e ele precisaria de uma recompensa. Só que a presidência do Senado vai ficar com o Rodrigo Pacheco, o PT já fechou questão e vai apoiar o Pacheco. Então qual seria o caminho para o Renan? Um ministério, para ele ou para o Renanzinho. Só que agora o Arthur Lira está fazendo jogo duro porque Lira e Renan são adversários em Alagoas. Então o Lira pode ser que não queira que o Renan Calheiros assuma o ministério ou ele quer também, na verdade, um apoio do governo federal ou do futuro governo ao orçamento secreto. Porque vocês sabem muito bem que a votação do orçamento secreto, que pode torná-lo inconstitucional, começou na semana passada, houve um adiamento e nessa semana a votação vai voltar. É um momento super inoportuno da votação do orçamento secreto, do julgamento do orçamento secreto, porque nós estamos num momento decisivo em Brasília, formação do futuro governo, formação das bases aliadas e tensões a mil em Brasília porque a PEC precisa ser aprovada. E o Arthur Lira, ele está preocupado com a votação, com o julgamento do orçamento secreto. E ele quer que o PT e principalmente Lula apoiem o Congresso, fomentando assim o orçamento secreto. O Lula sabe que o orçamento secreto não é algo interessante para o governo, porque o poder de negociação, o poder de barganha fica muito nas mãos do legislativo. Então para Lula o melhor seria acabar o orçamento secreto. E tem alguns sinais trocados também, porque algumas informações apontam que Lula não está participando da negociação. Outras, do julgamento do orçamento secreto, outras informações apontam que Lula está sim trabalhando
nos bastidores para que o orçamento secreto seja encerrado. E isso tudo, claro, desagrada o Arthur Lira. Então, essa votação do orçamento secreto também está pautando a aprovação da PEC da transição. Mas, na sua opinião, o que você acha dessas chantagens do Arthur Lira? Faz parte do jogo? Não faz parte? Coloque nos comentários se você gosta do Lira como político ou se você acha ele um ser execrável e também se inscreva no canal. Por conta disso tudo, o Lula ele teve que fazer um adiamento do anúncio dos ministros. Vários ministros estavam programados para serem anunciados ontem, na terça-feira. Só que o Lula falou o seguinte, não dá para nós fazermos esse anúncio, vamos adiar o anúncio dos ministros para até depois da aprovação da PEC da transição, o que é uma atitude correta do Lula. Porque qualquer anúncio que pipocar agora pode desagradar um parlamentar, pode desagradar um partido, pode romper todo o processo e principalmente dificultar a aprovação da PEC da transição, que nós precisamos ter celeridade para essa aprovação. Então tá essa dificuldade e só depois da aprovação da PEC da transição que novos ministros vão ser anunciados. O Lula anunciou a Aloysio Mercadante para o BNDES, vai, não vai, tem a lei das estatais, mas a conta gotas a situação vai saindo. O grande problema que eu vejo é que Lula está com um dilema, pessoal. Um sério dilema, até mesmo dentro do PT. Uma parcela do PT acha que o Arthur Lira ele está fazendo uma chantagem e, portanto, não seria necessário o Lula abaixar a cabeça ou ceder à chantagem do Arthur Lira, porque isso mostraria fraqueza. Entretanto, uma outra ala dentro do PT acredita que é necessário ceder ao Arthur Lira em troca de governabilidade, porque é um governo de reconstrução. E não daria para fugir dessa espécie de chantagem do Congresso, porque o Temer não conseguiu fugir. O Bolsonaro, no início do governo, até tentou. Lembram que ele tentava negociar com as bancadas, com a bancada da bala, com a bancada da Bíblia. O Rodrigo Maia falou, você não vai fazer isso. Logo na primeira semana do Congresso Novo, o Rodrigo Maia colocou lá uma votação para dar uma pressionada no Bolsonaro e depois o Bolsonaro teve que ceder. A questão é o quanto que o Lula vai ficar amarrado com o Congresso. Se ele vai ficar muito ou se ele vai ficar pouco. E é isso que está em discussão nesse momento. E aí tem o adiamento da PEC também, porque a PEC, em todo esse imbróglio, ela seria votada ontem, nessa semana, só que não vai acontecer. A PEC vai ficar para ser votada muito provavelmente na próxima semana, o que reduz o poder de negociação do futuro governo. Porque em uma negociação, pessoal, você tem 3 variáveis: informação, tempo e poder. Pelo fato do tempo estar contra o governo Lula, porque só tem mais uma semana de Congresso ativo, isso obriga o governo a ter que negociar em termos menos favoráveis ou mais desfavoráveis. Isso dificulta todo o processo de negociação, impondo algumas questões a serem resolvidas com maior celeridade, reduzindo assim o poder de negociação e do futuro governo com o próprio Arthur Lira. Lira tá jogando, pessoal. Mas isso tá muito difícil, mas nós temos que lembrar que toda essa situação que está sendo colocada pelo Arthur Lira, de tempo, de prazo, de chantagem, foi uma opção do próprio Lula. Porque o Lula, ele quis, por conta de estar fazendo um governo de reconstrução, colocar o Congresso para discutir a PEC juntos. Por quê? Porque o Lula, ele poderia ter emitido uma MP, uma medida provisória. Isso já não passaria pelo Congresso, mas essa opção da MP foi descartada pelo Lula. Porque o Lula, ele quer apostar na política. Se fosse uma aposta pela MP para passar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, acima do teto de gastos e todo o resto que está sendo aprovado na PEC da transição, o Lula faria uma aposta pelo confronto. Ele iria querer peitar o Congresso, da mesma forma que o Bolsonaro está fazendo a política dele, que é a política do confronto. O Lula não optou por esse caminho. Eu não quero tensionar as relações. Eu quero apostar na política, eu quero apostar na conversa, eu quero apostar nas negociações. Eu quero apaziguar as relações. Foi por isso que Lula escolheu aqueles 5 primeiros ministros, todos eles muito bons de negociação. Porque essa é a aposta do Lula, pela política, pela conversa e não pelo confronto, e não pelo conflito. E o Arthur Lira mostrou que também está interessado nesse tipo de relação. Tanto que, na semana passada, o Lira mostrou um gesto de boa vontade com o Lula ao anexar o texto da PEC da transição a uma outra proposta que estava já em tramitação. Porque como esse texto foi anexado a um outro texto, não há necessidade de passar por uma comissão. Então isso dá celeridade a um processo que precisa, claro, de velocidade.
de celeridade, porque o tempo é curto. Só que a gente também tem que lembrar que o Arthur Lira ele tem interesse na aprovação do texto da PEC para a liberação do dinheiro do orçamento secreto que ele já prometeu aos parlamentares, só que o dinheiro está congelado. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não soube gerenciar direito os seus recursos. Bolsonaro fez um péssimo governo e mesmo com o dinheiro em caixa, porque nós temos superávit primário, o Bolsonaro está dando calote, não está conseguindo pagar as despesas. Então tudo isso também conta na hora da aprovação da PEC. A PEC vai ser aprovada. Resta saber como ela vai ser aprovada, em que termos ela vai ser aprovada e o custo disso para o futuro governo Lula. Mas essa é a aposta de Lula. O governo da política, o governo da negociação. Tudo isso já estava muito precificado. Mas vamos ver o que vai acontecer.